Olá, começa agora o programa Justiça para Todos. Confira alguns dos destaques de hoje. A JUF participa da primeira reunião de 2011 do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Conselho Nacional de Justiça adota processo de certificação digital. Samuel Figueiredo entrevista a juíza federal Carla Rister. E veja também, presidente da JUF visita a sede do INSS e defende parceria para reduzir a demanda de processos nos juizados especiais federais. Eu sou Roberta Boni e o Justiça para Todos já está no ar. A AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, participou da primeira reunião deste ano do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Durante a reunião, foi discutida a importância da federalização dos crimes cometidos contra os direitos humanos. Os conflitos agrários no norte do país estiveram no centro das discussões durante a primeira reunião do ano do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Conselheiros e convidados relataram diversas violações motivadas pelo direito à terra. Algumas resultaram até em mortes, como no caso da missionária Dorothy Steng. Diante da violência no campo, a ministra de Direitos Humanos sugeriu a criação de uma comissão especial para acompanhar os conflitos na região e ressaltou a importância da reforma agrária para o Brasil. Projetos como o Projeto Esperança e os demais, eles são importantíssimos para firmarmos um modelo no campo que seja baseado na partilha, na distribuição de renda e na própria partilha da terra. Nós precisamos pensar, a reforma agrária é o caminho mais adequado para termos a paz no campo. O problema é que existem aqueles setores resistentes à reforma agrária e que utilizam desde a fraude até a pistolagem para impedirem a atuação de projetos e a afirmação de projetos como este. Se dentro do projeto alguns se desvirtuam, não é motivo para desmerecermos um conceito geral que realmente poderá ser importantíssimo para o Brasil de hoje e para o Brasil do futuro. Na ocasião, a ministra também destacou a necessidade de uma maior integração entre os poderes executivo, legislativo e judiciário no combate aos crimes contra os direitos humanos. Nós precisamos atuar de forma integrada, não é mais possível pensar o executivo separado das demais esferas. Em termos de executivo, nós temos que atuar com municípios, Estado e a União. Mas é preciso que o Ministério Público, que o Poder Judiciário, que a Defensoria Pública estejam atentos ao brado por justiça que a sociedade está fazendo também. Ou seja, somente uma atuação integrada pode enfrentar os graves problemas. E o nosso papel nos direitos humanos é este. O CDDPH é uma instância de defesa dos direitos da pessoa humana que olha o todo e, ao analisar o todo, pode mover diferentes peças para enfrentar essa situação secular de impunidade. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi, ressaltou que a impunidade diante da violação dos direitos humanos mancha a imagem do país no cenário internacional. Ele defendeu a federalização dos crimes como forma de coibir esse tipo de prática. É muito importante que esses crimes sejam federalizados. Estamos trabalhando em consonância com o governo federal e o que pensa a ministra Maria do Rosário, né? Justamente porque a federalização dos crimes ela evita a impunidade, né? Porque evita pressões locais, né? E também pela estrutura que tem a Justiça Federal para processar e julgar esses crimes que têm maculado tanto a imagem de nosso país no exterior. Nós estamos, inclusive, correndo o risco de sofrer sanções internacionais em face disso. Então, urge a federalização desses crimes contra os direitos humanos e nós estamos trabalhando juntos com a Secretaria de Defesa e Proteção dos Direitos Humanos. Gabriel Vedi ainda elogiou a atuação do Conselho e colocou a AJUF à disposição para servir de canal de interligação entre a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e a Justiça Federal. Ele destacou também a necessidade da aprovação de projetos em tramitação no Congresso, como a PEC 438 para fortalecer as parcerias no combate à violação dos direitos humanos. A JUF está trabalhando há anos nisso, né? A PEC se encontra no Senado da República. Essa PEC vai permitir que sejam expropriadas as terras daqueles que exploram o trabalho escravo, né? E essa expropriação se dará sem indenização.
Então isso é de fundamental importância, né, para a sociedade brasileira. É inaceitável que hoje, no ano de 2011, né, mais de 100 anos depois da abolição da escravatura, que ainda essa prática odiosa ocorre no nosso país. Nós vamos trabalhar junto com o governo para colocarmos fim a isso. E a PEC 438, ela é um dos mecanismos muito importantes para se coibir a exploração do trabalho escravo no nosso país. O sistema de processo eletrônico do Conselho Nacional de Justiça está sendo aperfeiçoado para incorporar a certificação digital no trâmite processual. O uso do certificado digital representa uma grande evolução para o sistema, que registra, em média, 12 mil acessos diários. Segurança e comodidade são algumas das vantagens atribuídas ao processo de certificação digital adotado pelo Conselho Nacional de Justiça desde fevereiro deste ano. O sistema evita o deslocamento até um tribunal para realizar o acompanhamento de um processo, o que antes era necessário. Com a certificação digital, de qualquer lugar, é possível acessar o sistema de processo eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. Originalmente, o CNJ exigia que a pessoa comparecesse presencialmente aqui em Brasília para se cadastrar. Com o tempo, nós conseguimos convênios com os tribunais em cada um dos estados para que as pessoas pudessem se cadastrar perante os próprios tribunais. Mas isso acontecia só nas capitais. Então, em estados com dimensões maiores, aquelas pessoas que moravam no interior e que queriam ter um acesso ao Conselho Nacional de Justiça, elas tinham que se deslocar, pelo menos até a capital, para conseguir fazer esse cadastro. Com o certificado digital, isso vai ser desnecessário. A fim de garantir maior segurança ao acesso das informações, o login e a senha de quem estiver cadastrado para o acesso foram substituídos por cartões e tokens carregados com dados de identificação do usuário. Num primeiro momento, nós vamos utilizar o certificado para poder identificar as pessoas que querem se cadastrar e usar o sistema ECNJ, fazendo com que mais pessoas possam ter acesso a esse sistema. Os certificados digitais eles podem ser emitidos tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. A certificação digital, agora implantada pelo Conselho Nacional de Justiça, já é uma tecnologia consolidada e é utilizada por outros órgãos, como a Receita Federal e bancos. O certificado digital ele vai dar uma garantia de identidade para as pessoas nas transações eletrônicas. Com o tempo, vários outros serviços são agregados ao certificado digital. Então, o próprio peticionamento eletrônico em sistemas eletrônicos de tramitação processual, até acesso a estádios poderá ser feito com o certificado digital por conta de algumas iniciativas que estão envolvidas no Comitê da Copa. O próprio RIC, o Registro Individual do Cidadão, já vai dar a todo cidadão portador dele um certificado digital. Então, na realidade, haverá uma convergência de vários serviços que passarão a utilizar o certificado digital como a verdadeira identificação do cidadão na internet, garantindo que, independentemente de cadastros, de preenchimento de dados, seja na internet, seja presencialmente, seja dispensado em favor de algo mais rápido e mais seguro, como é o certificado. A seguir, a JUF defende parceria para reduzir número de processos relativos ao INSS. Daqui a pouco, depois do intervalo. Você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão de motivos pra sonhar. Enfim, é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. 2011, o melhor da vida vai começar de novo. Na intenção de firmar parcerias para diminuir a demanda de processos nos juizados especiais federais relativos ao INSS, o presidente da JUF e um conselheiro do CNJ estiveram reunidos com o presidente do Instituto Nacional de Seguro Social.
Durante a visita ao INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi, e o conselheiro do CNJ, Walter Nunes, conferiram de perto a modernização do órgão. O monitoramento de informações realizado auxilia o atendimento dos 4 milhões de trabalhadores que mensalmente procuram o INSS. Com o agendamento eletrônico, nós temos a condição de a pessoa ligar e saber o dia e hora que ela vai ser recebida na agência da Previdência, sem mais a necessidade de ter que enfrentar filas na busca de senha. Então, acho que esta é uma etapa. Por outro lado, também a modernidade nos permite fazer estudos prévios, analisar os problemas que a gente tem ainda no âmbito administrativo, evitando que muitas dessas questões depois venham a ser judicializadas. Uma possível parceria entre o Conselho Nacional de Justiça, a JUF e o INSS começou a ser discutida com o presidente do Instituto, Mauro Rauchide. A intenção é de haver uma troca de informações entre os órgãos relativos à concessão do benefício reclusão. Atualmente, cerca de 37 mil benefícios são pagos a familiares de presidiários. A gente começou a tratar aqui da possibilidade de fazer um compartilhamento dos bancos de dados. A gente tem muitas informações do cadastro dos beneficiários. Isso facilita, seja quando se quer saber o endereço para fazer uma intimação, uma citação, algo do gênero. E também a questão dos mutirões carcerários, que é um projeto do Conselho Nacional de Justiça, quanto à concessão dos auxílios de reclusão. Esse também a gente vai tratar de ver, de ajustarmos uma ação conjunta para atuar nessa área. Já verificamos até aqui que a Previdência hoje já paga 37.239 benefícios de auxílio e reclusão, diante de uma massa carcerária informada por ele em torno de 440 mil presos. Naturalmente é possível que a gente tenha nesse universo dessa massa carcerária um conjunto de pessoas que não receba o benefício e que eventualmente possa ter direito. Então, é possível que trocando informações das bases de dados do CNJ para a Previdência e que as informações mínimas necessárias para que a gente faça a identificação de presença de direito, a gente possa informar ao próprio CNJ todos aqueles presos que poderiam ter benefício e que não estão gozando desse benefício hoje. Já estamos iniciando essa entabulação coordenada aqui com o Dr. Mauro e com o conselheiro Walter Nunes, né, para iniciar um projeto piloto para inserir no sistema previdenciário a população carcerária, um projeto que deve iniciar inclusive no estado do Rio Grande do Norte, segundo esses entendimentos prévios nossos. Então, esse aprofundamento institucional entre a JUF, o INSS e o Conselho Nacional de Justiça fazem fundamentais para a sociedade brasileira. Outro ponto também debatido entre os presidentes da JUF e do INSS foi a intenção de diminuir a demanda de processos do Instituto encaminhados para os juizados especiais federais. Vai dar continuidade e aprofundar os avanços do INSS na esfera administrativa, principalmente para evitar demandas judiciais e inserir a população brasileira mais carente no sistema previdenciário. Inclusive a central aqui do INSS monitora o tempo que as pessoas esperam, né, para serem atendidas e os números têm melhorado pelos dados aqui que nos foram passados. Curso de Teoria Geral do Processo Judicial Eletrônico. O evento acontece em São Paulo entre os dias 21 e 23 de fevereiro. Outras informações pelo telefone 11 3291 9200. Curso sobre o novo Código de Processo Civil. O evento acontece em São Paulo entre os dias 28 de fevereiro a 3 de março. Mais informações pelo telefone 11 3291 9200. E veja a seguir, o jornalista Samuel Figueiredo entrevista a juíza da Primeira Vara Federal de São Paulo, Carla Rister. É o que a gente confere no próximo bloco, aqui no Justiça para Todos. Você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão de motivos pra sonhar. Enfim, é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai
2011. O melhor da vida vai começar de novo. A nossa entrevistada de hoje é juíza da Primeira Vara Federal de São Carlos, interior de São Paulo, e autora do livro O Direito ao Desenvolvimento, resultado de uma tese de doutorado defendida na Universidade de São Paulo. Doutora Carla Rister, é uma satisfação recebê-la aqui no Justiça para Todos. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e expor o meu trabalho. Doutora Carla, o seu livro Direito ao Desenvolvimento, Antecedentes, Significados e Consequências, da editora Renovar, com um pouco mais de 500 páginas. Esse título, Direito ao Desenvolvimento, tem alguma diferença com o direito do desenvolvimento? Sim, o direito do desenvolvimento é considerada uma vertente do direito internacional público. Foi uma abordagem um pouco mais antiga que existiu na época da Guerra Fria, em que havia polarização dos mundos entre os países ditos desenvolvidos, seriam de primeiro mundo, como os Estados Unidos, aquela formulação antiga que hoje não se utiliza mais, os países de segundo mundo, que seriam a extinta União Soviética, e os países de terceiro mundo, que seriam os países subdesenvolvidos. Então, o direito do desenvolvimento pretendeu regular essas relações econômicas entre esses países com poderios econômicos diversos, para tentar evitar esse desequilíbrio de poderio econômico. Já o direito ao desenvolvimento foi concebido no âmbito como o direito dos povos, no plano dos direitos humanos, e teve uma abordagem mais voltada ao ser humano propriamente dito, como um destinatário das políticas públicas que se implementam para desenvolver um país economicamente. Mas, doutora Carla, o tema não tem um viés mais econômico do que jurídico? Tradicionalmente, o tema é abordado por abundantes teorias econômicas, porém, do ponto de vista jurídico, existe uma escassez de produção científica a respeito desse tema. Então, o que eu pretendi fazer foi formular um modelo jurídico do tema do desenvolvimento. Bom, então só quer dizer que a senhora criou, então, um modelo jurídico para balizar esse tema de desenvolvimento, uma coisa que não existia antes. Exato. A pretensão do trabalho foi fazer uma abordagem jurídica do tema econômico desenvolvimento. E o que norteou esse trabalho foi justamente a Constituição Federal, de modo que não há uma liberdade ampla, porque nós trabalhamos com o direito positivo. Foi uma exigência do orientador, inclusive, porque a liberdade não pode ser irrestrita. Nós não estamos trabalhando no plano exclusivamente doutrinário, nós temos que trabalhar no plano da legislação positiva. Doutora Carla, o seu orientador nesse trabalho foi o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e professor da Universidade de São Paulo, Eros Grau, que também prefaciou a obra. Ele diz aqui que o livro trata de uma espécie de fusão do direito econômico com o direito social à luz da Constituição Federal. Como é que seria isso? Foi uma exigência do orientador que se buscasse na Constituição Federal os vários sentidos do termo desenvolvimento. Então, nós procuramos o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, os capítulos atinentes à política industrial, que é a forma como você implementa o desenvolvimento no país. E a Constituição considera o desenvolvimento nacional como um dos objetivos da República Federativa do Brasil, de modo que o povo teria o direito a que fossem implementadas essas políticas públicas voltadas ao desenvolvimento. Ou seja, na sua opinião, então, e com base no seu trabalho, o papel do Estado fundamental é implementar essas políticas públicas aí voltadas para o desenvolvimento e obviamente, para o benefício da população brasileira. É só um papel do Estado ou a iniciativa privada também tem que participar disso ativamente? De fato, o papel do Estado é importante, porém não exclusivo, porque nós estamos num modelo econômico capitalista. Então, a iniciativa privada também tem um importante papel, porém o Estado é que irá dar, vamos dizer, o tom do desenvolvimento nacional. Ele vai conformar essas políticas públicas através dos regramentos, das leis e regulamentos que vão promover o desenvolvimento nacional. E você acha que o Estado brasileiro vem cumprindo esse papel? Ele, de alguma forma, ele vem se preocupando mais com isso já desde o regramento da
Política Nacional do Petróleo e das Telecomunicações, e isso deve ser aperfeiçoado justamente pela necessidade de que se atenda a uma necessidade de segurança jurídica para que essas obras, esses investimentos sejam implementados. Bom, doutora Carla, infelizmente nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu não poderia deixar de perguntar se, na sua opinião, é difícil equilibrar o tempo de resposta necessária para a economia e para o desenvolvimento do país com a análise legal por parte do Poder Judiciário de algumas iniciativas, porque muitas vezes o que a gente percebe é um intenso conflito entre a norma legal e a iniciativa privada, que promove muitas vezes o desenvolvimento. Exemplo que a gente poderia dar são as usinas hidrelétricas, que as obras muitas vezes são atravancadas, são paralisadas por decisões judiciais, movidas por questões ambientais ou outras questões. Você acha que é possível um dia equilibrar esse conflito ou pelo menos minimizá-lo? A dificuldade é grande, uma vez que a abordagem tradicional da norma jurídica do direito está voltada para o passado, cristalizando posturas já ocorridas no passado. Porém, essa norma voltada para o futuro, essa visão prospectiva do direito que o professor Eros Grau menciona em suas obras, essa visão mais prospectiva do direito voltada para o futuro, ela vai ser facilitada através de normas mais técnicas, melhor elaboradas, até mesmo pelas autoridades competentes, nos vários setores econômicos, como o setor de petróleo, como o setor de telecomunicações, setor de energia elétrica, o que facilitaria muito a aplicação dessas normas pelo Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário também tem uma missão grande, que é de se capacitar para analisar essas questões de modo mais técnico. Então, quem sabe no futuro, varas especializadas em matéria econômica, por exemplo. E até mesmo porque isso daria mais estabilidade jurídica para as políticas de desenvolvimento promovidas pelo governo e talvez um pouco mais de segurança jurídica aos investidores, né, que promovem esse desenvolvimento, né? Os investimentos são muito importantes para o país, para a implementação dessas políticas públicas voltadas ao desenvolvimento. Então, só que o Poder Judiciário, eu como juíza, tenho que entender também que tem que ser preservados os valores importantes à população, de modo a que se minimizem os danos causados através dessas obras, como danos ambientais, danos arquitetônicos, urbanísticos, e preservando valores importantes à população. Então, o papel do judiciário é justamente equilibrar essas questões. Ok, doutora Carla Rister, juíza federal da primeira vara da Justiça Federal de São Carlos, em São Paulo, muito obrigado mais uma vez por essa entrevista. Obrigada pela oportunidade. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui, mas você pode conferir o programa também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.